Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o meio em que estamos inseridos. Então, o que seria esse meio em que a gente está inserido? O que seria o meio ambiente? O meio ambiente, ele seria o conjunto de condições e influências naturais que cercam um ser vivo ou uma comunidade e que agem sobre ele. Então, por exemplo, no meio que a gente está inserido, a gente tem coisas que são vivas e não vivas. Então, por exemplo, os animais, eles são os seres vivos, né? Fazem parte dos seres vivos. E temos também outras ações que agem, como a chuva, vento, essa parte. Eu coloquei aqui para vocês alguns animais como exemplo. Temos o beija-flor, né, que ele ajuda aí na polinização. Temos o cervo. Temos também a onça. E aqui nesse caso, a gente tem uma relação de competitividade, onde a onça ganhou, né, essa disputa e o jacaré servirá de alimento, como suprimento para essa onça. Então, no meio ambiente, a gente precisa entender que existem essas relações de competitividade, de cooperação. Então, em algumas vezes, se a gente tem um aumento excessivo de os animais ou a diminuição, isso vai impactar diretamente na relação desses animais, na cadeia alimentar. Temos também o hipopótamo aqui. Então, eu mostrei naquela foto para vocês a questão da competitividade, né? Da onça com o jacaré. Mas temos também outra situação, que seria o desequilíbrio ambiental, muitas vezes provocado pelo homem. Nessa foto, a gente pode ver a demonstração desse desequilíbrio ambiental. No caso, o homem, ele vem destruindo, né, muito rápido, em grande quantidade, as florestas e recursos naturais. E como a gente sabe, as florestas, elas auxiliam para que a temperatura do planeta se torne agradável. Então, nessa imagem está mostrando que caso a gente tenha um desequilíbrio nas florestas, causadas nesse caso pelo homem, né? A gente vai ter uma elevação da temperatura muito alta. Temos também as queimadas. Principalmente agora nesse tempo seco, as queimadas elas causam um grande prejuízo. Nessa primeira foto, temos um jacaré, que ele foi afetado, né, por uma queimada. Nessa mesma queimada, foram encontrados 35 jacarés mortos por conta do incêndio. Alguns animais que correm mais rápido, que avistam o incêndio a princípio, eles conseguem se salvar, alguns com sequelas, mas alguns que não conseguem escapar de forma rápida acabam morrendo. Aqui a gente está pensando na questão de animais de porte maiores, mas e aqueles que a gente nem consegue ver na foto, nem consegue ver que estavam lá? Eles também foram prejudicados e muitos perderam as suas vidas. Na outra foto, temos também um outro animal correndo desesperado por conta das queimadas. Aqui temos uma charge. Que é isso? Acupuntura? Não,
lixo hospitalar jogado no rio. Então, nesse caso, o que a gente está querendo mostrar? Que muitas vezes o homem, sem pensar, ele joga lixo em locais inapropriados. E isso talvez a gente não tá vendo, mas está afetando. Por exemplo, aqui é só uma demonstração, mas procurando e estudando, tem muitos casos de muitos peixes que morreram por conta do lixo jogado pelo homem. Então, isso causa muito malefício. Então, cuide do planeta. Hoje, a gente pode ver que em muitos locais temos uma resposta já relacionada a essa parte de tão prejudicial que o homem causa. Temos aí o elevado número de indústrias que muitas vezes são clandestinas e não dão devido tratamento para seus dejetos. Temos as queimadas, temos o corte de madeiras ilegais. Então, qual geração que a gente quer formar? A gente precisa se formar cidadãos críticos. Mas então, qual seria o nosso papel diante desse cenário? A gente, enquanto futuros cidadãos críticos que estarão atuando ativamente nesse país, o que a gente poderia fazer? Algumas atitudes, elas são simples, elas podem ser praticadas dentro das nossas próprias casas, como por exemplo, dar o destino devido para o lixo. Não importa se você tá lá na rua andando e não tem um local apropriado, coloca esse lixo numa sacolinha, leva para casa e lá você destina para o local ideal. O que tem de errado nessa imagem? Olha lá, a Mônica tá brava, não sei se é a mãe dela, mas ela tá brava. Por quê? Porque a mãe dela tá jogando água como se a água fosse um recurso infinito e não tivesse problema algum. E a gente sabe que tem um impacto grande, que a gente não deve desperdiçar, não devemos lavar a calçada com a água, varrendo, como se estivesse varrendo. Vai com a vassoura, depois passa uma água rapidinho. Tanta gente que às vezes está sofrendo por falta de água e a gente esbanjando, né? Então é uma questão de consciência da nossa parte. O que eu coloquei para vocês é algo que eu quero que vocês levem para a vida de vocês, que são os 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar. Esse reduzir leva em consideração a redução de consumo. Porque muitas vezes, será que a gente se pergunta se realmente precisa de comprar tal item? Ou será que a gente compra por simples vontade de ter e nem se perguntou qual o impacto, quanto de embalagem que tem naquele item? Dar opção por comprar produtos que contenham menos embalagens. Reutilizar. Reutilizar significa a gente utilizar novamente coisas que iriam para o lixo. Por exemplo, o fato da gente ver lá garrafas PET e colocar e reutilizar aquelas garrafas, seja para um vaso de flor, seja para fazer alguma questão de decoração. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas sim, reutilizando. O reciclar. Às vezes você pode falar assim, mas na minha cidade não tem a reciclagem. Mas procura saber, procura ter ações que levem a essa reciclagem.
guarda em casa, separa o teu lixo, o que é reciclável, o que não é reciclável. Outra coisa bem legal, por exemplo, se você mora na zona rural, ou se você tem um espaço na sua casa que daria para fazer uma mini horta. A questão do lixo orgânico, o lixo orgânico é aquele lixo, restos de alimentos, cascas de frutas, principalmente as cascas de frutas, elas podem ser utilizadas para servir como adubo para a sua horta. Então, se você tiver um tempinho, dá uma lida sobre isso, sobre a compostagem. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a forca. O jogo da forca, ele é um jogo que a gente dá alguma dica, por exemplo, a dica é um animal. Então, as pessoas têm direito, né, de falar uma letra e quando achar que sabe, falar a palavra inteira. Então, como que seria feito esse jogo? A gente dividiria a sala em 2 grupos. Para a divisão dos grupos ficar mais correta, utilizaríamos faixa de TNT em 2 cores diferenciadas para poder ficar mais certinho. E o aluno que soubesse a palavra completa, ele deveria escrever de forma culta. E caso erre, a chance passa para o outro. Então, como que é? Mesmo falando as letras, por exemplo, tirou o par ou ímpar entre os 2 grupos. E o grupo 1, por exemplo, vamos pensar em grupo 1 e 2. O grupo 1, ele ganhou. Então, ele começaria falando a letra. Caso de cara ele já soubesse a resposta, ele poderia ir lá e tentar escrever no quadro. Caso ele erre, tanto a forma de escrever ou ele erre o que seria a palavra, a chance passa para o outro grupo. Então, aqui a gente trabalharia tanto a questão ortográfica e quanto também a questão da cooperação entre os alunos, porque eles teriam que conversar entre si, entre cada grupo, para poder tomar a melhor decisão. Será que não é melhor eu esperar eu ter mais letras, eu ter mais certezas para tentar acertar a palavra? Então, seria isso, uma aula proposta dessa forma. Dessa forma, a gente recapitularia todo o conteúdo que foi explicado, além de estar integrando os conhecimentos de ciências, né, os conhecimentos ali do meio ambiente, do meio que cerca a gente, juntamente com a questão da norma culta escrita. Então, eu espero que vocês tenham compreendido a aula, compreendido a forma como ela seria feita na sala de aula no físico, e seria isso. Então, até a próxima aula e tenha uma boa semana!